Lá, tá rodando, tá rodando, tá rodando. Beleza, galera. A partir de agora, estamos gravando em definitivo, tá? Como se nós estivéssemos fazendo uma transmissão de jogo de futebol. Vamos lá, a Fernanda perguntou para mim com relação ao vídeo. Eu gostei pra caramba do vídeo, Fernanda. O problema foi só na produção, se eu não me engano, da Mari, da Emily, da Maria Luísa. Se estiver me esquecendo de mais alguém, perdão. Mas o Vini fez até uma nova compilação. Aí tem no vídeo delas, na hora que a Mari vai falar, começa um áudio, mas assim, bem rapidinho, o áudio para. E aí, assim, ficou meio que o cinema mudo novamente. Mas, assim, o vídeo eu gostei bastante do que vocês fizeram. Eu estou muito orgulhoso do vídeo de praticamente todas as turmas. Quer dizer, estou orgulhoso de todas as turmas. É porque teve um vídeo que a menina está tentando mandar e também estava com problemas. Então, esse vídeo eu ainda não consegui receber ele a ponto de ver. Ela mandou link já, mas ainda não consegui visualizar. Mas é o único que eu não consegui. Agora, o restante, eu gostei bastante. Cada turma fez a sua maneira. Vocês são as únicas turmas que fizeram em conjunto, né? Até por conta do tamanho das turmas, acho que tinham menos pessoas. Então, por isso eu pedi para que vocês liberassem ou não. Eu perguntei ali, se alguém se sentir desconfortável, ou Samira, para poder postar eles fora do nosso ambiente, aí eu não vou fazê-lo, ou se fizer, retiro a pessoa na edição, né? Porque, assim, a jornalista do IFES, que ela pediu para mim também, a Beatriz, para que enviasse para ela os vídeos. Eu conversei com ela que eu estava trabalhando isso com vocês. Ela pediu para que enviasse. Eu não sei se ela pretende colocar em algum lugar, mas se ela fizer alguma compilação e resolver publicar, aí se alguém não quisesse, eu ia avisar a ela, entendeu? Por isso eu fiz aquela pergunta, e aí, se vocês deixarem, eu também vou fazer aquela gravação no nosso YouTube, que é uma forma da gente registrar também por ali, mais um canal de registro, para que depois, esse tempo que a gente esteja trabalhando, ele não fique sendo contestado, para que a gente tenha o material produzido, tanto esse que a gente faz aqui, mais o material que eu encaminho a vocês, mais o material produzido por vocês, como maneira de avaliá-los e mostrar que vocês estão, de certa maneira, frequentando as aulas, né, não presencialmente, mas a frequência ela também se dá na produção de trabalho de vocês. Então, mas não está vindo pedido de aceite para mim. Pede para ela tentar de novo, porque não tá aparecendo para mim assim a permissão, o pedido de permissão dela. Beleza, Felipe? Então, desde já, eu quero agradecer a vocês pelo empenho de fazerem as gravações. Eu sei que vocês estão muito atarefados. Gostaria que vocês entendessem também que nós, como estamos vivendo esse momento das atividades não presenciais, a gente está com uma dificuldade de conseguir estabelecer uma maneira de pontuar a frequência de vocês, além de nós termos que fazê-la através das atividades. Por isso, agora apareceu a Larissa aqui. Além de nós termos também a dificuldade de fazer com que todos tenham acesso no momento que a gente faz as lives, por exemplo. Então, assim, esses momentos ao vivo que nós temos, eu estou pontuando com a questão da frequência. A gente tem já um levantamento de quantos alunos, mais ou menos por turma, têm um acesso dificultado ou não. Então, assim, esse quórum aqui está baixo. Então, as pessoas que eu sei que estão se esforçando, que estão vindo nesses horários, principalmente, a gente vai olhar de maneira positiva. Não que nós iremos prejudicar os colegas que não estão aparecendo aqui, desde que eles também realizem todas as tarefas, porque as tarefas elas serão as que são qualificáveis com notas de 0 a 10, vocês já sabem que ela tem um peso grande na hora da avaliação. As avaliações que a gente está fazendo, que são aquelas tarefinhas mais simples, que eu vou passar, inclusive, para vocês, também depois desse trabalho, dessas aulas que a gente vai ter com dança, com as manifestações culturais corporais ao redor do mundo,
essas elas vão ser quantificadas ao final do semestre e transformadas em uma nota. Entendeu? Lembra que eu falei que iria fazer uma pontuação avaliada nas participações e nas atividades do cotidiano? Então, essas que não são quantificáveis ou qualificáveis por nota, a gente vai trabalhar com ela na perspectiva de somar tudo lá no final e quantificar de 0 a 10 a soma delas, entendeu? Então, a gente vai ver quantas atividades a gente teve, quantas foram feitas, e aí nós vamos fazer proporcionalmente uma pontuação. Tá claro isso para vocês, galera? Então, beleza. Dado esses informes, né? A Dani entrou. Dado esses informes, vamos lá falar sobre nosso novo conteúdo. A gente vai falar, a partir de hoje, sobre as manifestações culturais corporais ao redor do mundo, e aí eu foquei na dança. Por quê? Porque a nossa disciplina ela trabalha com o conceito de cultura corporal de movimento. Então, nas manifestações culturais que existem ao redor do mundo, eu acredito que a parte que vem mais à cabeça de vocês, quando a gente pensa em expressão corporal ou atividade rítmica e expressiva, a gente trabalha com as danças, né? Quando a gente fala em ritmo, expressão, a gente, pelo menos para mim, é muito claro que a primeira menção que nossa mente faz é em relação às danças. E aí, a gente tem diversas ao redor do mundo, tem muitas, a gente não vai dar conta de tudo. Então, eu elenquei algumas. A gente tem 5 semanas para trabalhar essas danças, né? Eu elenquei, se eu não me engano, 18, que são elas. A cúmbia, que é uma dança colombiana, mas tem derivações. O zauli, ou zaoli, que é na Costa do Marfim. O katakali, que é na Índia. O ropak, que é na Ucrânia. O adumu, que é no Quênia e na Tanzânia. O footwork nos Estados Unidos. A otea, que é da Polinésia Francesa. A valsa, da valsa vienense, que é da Áustria. A dança popular indiana, da Índia. A dança do dragão, que é uma dança chinesa. A salsa, que é cubana. A dança folclórica suíça, na Suíça. O tango, que é de característica argentina. O kabuki, ou kabuki, que é japonês, provavelmente é kabuki. Dança paraguaia, Paraguai. A dança do ventre, que ela é do Oriente Médio. O Bharatanatyam, que é da Índia, Bharatanatyam. E o Flamengo sou eu, né? É o flamenco, que é espanhol, tá? De origem espanhola. Me desculpe, mas é que o Flamengo fica sempre na cabeça, mesmo sem jogar, tá, galera? E aí, nós vamos dividir essas etapas. Eu queria dizer para vocês o seguinte: as turmas de terceiro semestre e quarto semestre, nesse momento, esse com relação às danças, vão ter o conteúdo em comum, tá? Por que terão o conteúdo em comum? Porque eu vi, através dos PPCs e do que foi trabalhado com vocês, que as terceiras e quartas fases não estavam com isso dentro do que foi trabalhado com vocês. Então, como o semestre que vem eu vou sair, não sei qual a forma que o professor Anderson vai trabalhar, então eu acho que seria importante esses conhecimentos que eu elenquei para a gente passar para vocês. E aí não é um conhecimento só com relação aos movimentos em si, movimento pelo movimento. A gente vai fazer uma contextualização. Vai falar, professor, mas tu conhecia essas danças todas, esses tipos todos de dança? Não, não conhecia, pessoal. Tive que estudar um pouquinho. Então, assim, não sou um expert nisso, mas eu quero passar essa experiência para que vocês tomem conhecimento, conheçam que existem, conheçam algumas derivações, conheçam algumas coisas que são básicas, tá? Para poder passar para vocês. E aí, a primeira semana, que é essa que nós estamos trabalhando, nós iremos falar sobre a cúmbia, nós iremos falar sobre o zaoli, ou zaoli, como é francês, o termo, Costa do Marfim, eles falam francês, como língua oficial, né? Tirando os dialetos. A gente vai ver, inclusive, na hora que falar do zaoli, o katakali, que é indiano, e o opak, que é da Ucrânia, tá? E a gente vai fazer umas associações. Pessoal, vocês viram os vídeos? Sim ou não? Vamos lá. Eu queria ter. Beleza, Samir. Eu queria ter uma câmera agora, nessa câmera na carinha de vocês todos, assim, para a gente poder visualizar. Ó, o Lorival é o nosso dançarino, mora lá. Beleza, que bom que vocês, pelo menos que estão aqui, vão interagir comigo. Por quê? Porque era importante que vocês vissem. A minha ideia antes era, durante a minha transmissão aqui, colocar os vídeos para vocês verem.
Teoricamente é possível, porém os testes que eu fiz, tanto eu gravando uma aula para vocês e tentando passar o vídeo fica na marcha lenta. Uma pessoa na rede, né, Samir? Vamos chegar lá, vamos falar sobre aqueles passinhos, isso aí. A minha ideia era transmitir para vocês, falar como se estivesse dando uma aula, mostrar os vídeos e a gente acabava podendo debater sobre. Infelizmente, fica travando. Aí eu falei, então vou gravar para eles e eles veem eu falando e veem também os vídeos. Não rolou, travou do mesmo jeito, ele fica numa marcha lenta. E aí, como a gente está trabalhando uma dança onde a gente precisa ter o áudio em consonância com os movimentos, né? Com a imagem que a gente está vendo, ficaria totalmente fora de contexto. Porque, por exemplo, tu teria lá o Zaoli, por exemplo, que o cara tá alucinado lá na hora dos batuques e os movimentos dele são baseados exatamente na marcação dos tambores ali, depois a gente vai falar sobre isso, vocês não iam conseguir ver. A cúmbia, o pessoal vai estar num ritmo, a música em outro. Então, falei, não, deu por hoje, depois eu vou tentar elaborar algumas estratégias com vocês. Talvez, que eu acho que é uma possibilidade, a gente possa gravar, tipo, uma aula aqui comigo falando e encaminhando o link para vocês e vocês assistindo, depois eu passo a tarefa. Eu acho que é uma alternativa também. Só que eu não quero ficar 5 semanas sem encontrá-los. Então, talvez a gente faça isso para uma semana, aí na outra a gente se encontre, inclusive para vocês falarem sobre e tirarem dúvidas. Beleza? Então, vamos lá. Vamos adentrar aqui no assunto. Então, essa primeira semana, como eu falei, nós vamos trabalhar 4 tipos de dança, ritmos, manifestações culturais corporais, que a gente vai ver que não é só a dança, ou o movimento em si, movimento pelo movimento. Então, a cúmbia, pessoal, como talvez alguns já tenham escutado falar, ela não tem origem na Argentina, que talvez seja a cúmbia mais famosa hoje aqui pra gente. Ela tem origem na Colômbia. Desculpa, pessoal. E aí a cúmbia, ela tem origem na Colômbia. Ela tem variações, que elas são variações na Argentina, no Peru e na Venezuela. Porém, falei agora igual com sotaque tudo espanhol, Venezuela. E aí, a cúmbia, ela tem origem na Colômbia, ela surge ali baseada em 3 tradições musicais. Por quê? O povo lá, ele também tem um caráter de miscigenação. Então, nós temos a cultura negra, a mestiça e a branca. Então, todas elas estão combinadas dentro da cúmbia colombiana. Que aí vocês podem ver que a dança ela já tem um caráter diferente. Ela tem um ritmo diferente, ou seja, um pouco mais lento, inclusive, do que vocês já viram ali os vídeos da cúmbia videira, né, ou vilheira. Vocês podem ver que a indumentária ela é diferente e ela se caracteriza ali pelo uso da gaita, da flauta, dos tambores. Então, fica bem explícito isso da questão clássica, que é a cúmbia colombiana, que é a origem da cúmbia, pelo menos nos estudos que eu vi publicados, a origem da cúmbia, essa cúmbia mais tradicional, ela vem da Colômbia, da região ali do Caribe colombiano, ali na região de Cartagena, de las Índias, não sei se alguns já ouviram falar, inclusive é um local muito bonito, que eu ainda tenho vontade de conhecer, ainda não conheci, é importante. As mulheres lá, elas são colocadas na disposição da dança em círculos e na frente há uma formação de homens. Aí eu vou ler aqui, tá, galera? Porque a forma clássica não é nem necessariamente a forma como está retratada no nosso vídeo. Por quê? Porque ali a gente já pega uma apresentação e eu não consegui achar uma apresentação com a maneira totalmente clássica. E aí os homens realizam uma espécie de cortejo, isso a gente consegue ver, e eles ficam dando voltas sobre a parceira de dança. Os homens e as mulheres eles realizam movimentos específicos com os pés, troncos e braços. Inclusive, esses movimentos, vocês podem ver da cúmbia, que é a tradicional colombiana, vocês podem ver que eles são emprestados lá na cúmbia vileira, apesar de já ter bastante mudança, como a própria Samira relatou, que ela disse que parece uma rave. Eu fiz uma outra associação que eu vou ver se vocês concordam comigo. Toma água, né, Camila? É verdade. O problema é que se eu sair daqui, tem que ir lá na cozinha. Minha casa é como se fosse uma fazenda, né? Minha não, né? Que, na verdade, é a casa da minha namorada.
A minha consegue ser menor que a dela, por incrível que pareça. Mas, voltando ao nosso assunto. E aí, essa cúmbia colombiana, ela tem, ela, como eu já falei, ela é baseada nos ritmos africanos, nos indígenas e na música tradicional espanhola. Tá? Então é aquilo que eu falei, é a música negra, mestiça e branca. E outra coisa que eu não falei aqui para vocês, quando eu falo gaita, não é a gaita que o nosso grande amigo Lorival toca, tá? A gaita dele é a que a gente chama de sanfona. A gaita que eles utilizam já é aquela gaita de boca, tá? Muito bom, Felipe. Gaita de sopro. Muito bom, guri. É isso aí, a gaita de sopro. E aí, pessoal, passando da nossa cúmbia colombiana para a cúmbia vileira, que vocês têm 2 vídeos lá, aí a gente já tem uma evolução histórica que chega à formação da cúmbia vileira. E aí, fazendo uma associação, seria o sertanejo raiz lá, depois aquele sertanejo que a gente vê ali com aquela época de Leandro Leonardo, Zezé de Camargo, Luciano, tal, até esse sertanejo universitário. A gente também tem a cúmbia vileira. E aí, muitos bairros também argentinos têm imigrantes. Esses bairros também, bairros periféricos, tem a questão da desigualdade social, das pessoas que moram nesses locais são pessoas de baixa renda. E a partir dos anos 90 ali, com influência também desses imigrantes, provavelmente derivados da Colômbia, que trouxeram ali seus antepassados aquela música tradicional colombiana, que era a cúmbia, e a sua dança, através de seus movimentos rítmicos e expressivos. E aí, essa cúmbia vileira, ela começa a se desenvolver nesses guetos argentinos, né? A partir da década de 90. E a construção das letras dessas músicas, elas começam a ter uma toada mais para a criticidade, a questão da desigualdade social, o palavreado utilizado, ele já é utilizado de maneira mais coloquial, com letras um pouco mais agressivas, dando conta das questões das desigualdades sociais. E aí, vocês podem ver nos vídeos a diferença da forma de dançar. E aí, como a gente tem ritmos que são um pouco mais modernos no sentido de serem mais atuais, por exemplo, a Samira falou da música eletrônica, né, através dos passinhos da rave. Eu fiz uma associação com hip hop, com funk, porque eu fiz associação também, e agora você atinou, eu atinei para isso pela sua fala, Samira, que é a questão das letras. O hip hop e o funk, eles vêm marcados, assim, muito pela questão da crítica social. Tudo bem que o funk que a gente tem aqui no Brasil, hoje a gente já tem um outro tipo de letras, que são mais voltadas para questões relacionadas à sensualidade, à ostentação, ostentação financeira, inclusive, mas bem no início ali da década de 90 também, que é um fenômeno que eu vi bastante, porque eu era adolescente e curtia, que era o funk que apareceu no subúrbio carioca. Ele também vem com essa pegada de criticidade. Por exemplo, um funk que vocês devem escutar, que é Eu Só Quero Ser Feliz, Andar Tranquilamente na Favela Onde Eu Nasci. E tem o outro que era o rap do Silva, era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Conta a história de um trabalhador também da Morro do Dendê também. Ali fazia algumas versões que são chamadas de proibidas, elas falam sobre drogas, inclusive, fazem apologia às drogas, mas as versões comerciais não faziam, Felipe. Legal, você falou aqui do Morro do Dendê, que é um rap também que tinha. Então, eu fiz essa associação da cúmbia veleira, na minha cabeça, com hip hop, com funk, mas a gente pode ver na questão dos movimentos que a gente tem elementos ali semelhantes ao hip hop e à dança do funk, porém, também tem com a questão da rave da música eletrônica. A Samira lembrou muito bem. Eu não tinha tentado para isso, Samira. Tá? Muito bom você ter feito. E aí vocês podem ver a questão da indumentária também. A indumentária, para mim, ela se aproximou mais também da questão do hip hop, do funk, e agora com a fala ali, a escrita, na verdade, da Samira, eu também traria para a nossa música eletrônica ali, para as nossas redes, né? A linguagem, já falei, é coloquial,
tem uma crítica social. E aí alguns relatos e estudos que eu vi falam das letras serem também, de alguma forma, machistas. E aí tem a questão cultural que está ali envolvida. Eu não vou entrar nesse momento ali, mas é bom que nós também tenhamos essa concepção e pensemos sobre. Tá? Assim como em algum momento também o funk e o hip hop eram demarcados também com umas falas que, se nós considerarmos hoje, elas seriam vistas como machistas. Beleza, pessoal? Então, eu acho que é importante a gente demarcar e contextualizar essas danças. Vocês vão ver que tudo que eu for falar aqui, eu tento fazer essa contextualização. Ficou claro para vocês essa questão da cúmbia colombiana e a cúmbia vileira? Eu botei 2 vídeos lá da cúmbia vileira e um da cúmbia colombiana, que é a mais tradicional, a mais clássica. Se vocês quiserem falar algo ou quiserem perguntar, estou aqui. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, dou-lhe 4, dou-lhe 5. Beleza. Então, pessoal, todo mundo pegou aí tranquilo? Ou vocês estão me mutando igual fizeram antes, hein? Não, que bom, que interação. Vocês são feras. Beleza. Então a gente vai partir agora, pessoal, para o Zauli. Eu vou falar Zauli porque eu não consegui pegar ninguém falando, então eu teria que pegar um nativo para eu poder saber como é que fala normalmente. Suponho eu que pela língua francesa, que é a língua oficial na Costa do Marfim, a pronúncia seria Zauli, ou Zaouli, como se escreve, Z-A-O-U-L-I. Porém, a gente tem também, na Costa do Marfim, diversos dialetos, assim como os senegaleses, eles têm como língua oficial o francês, porém, eles geralmente se comunicam em dialetos. Os haitianos, a mesma coisa, eles usam o dialeto crioulo, né, que seria para a gente crioulo, mas eles chamam de crioulo, que eles falam aquele dialeto ali e não, a gente geralmente não entende nada, nem se nós formos franceses, porque não é a língua francesa. Como eles foram colonizados, a língua oficial foi imposta e aí foi o francês. Então vamos lá. Porém, esse termo Zaouli, que aí eu já não sei se descende do francês, ele é um termo originado do povo Guro, que é G-U-R-O, ou Guru, G-U-R-U. Existem vários estudos e cada um escreve de uma maneira. Então, como eu não tenho a certeza, eu vou chamar de povo Guro, que é do centro da Costa do Marfim. E o idioma que foi criado esse nome dessa dança, é o idioma Guro, ou seja, são aldeias que existiam na Costa do Marfim e que foi desenvolvida essa dança. Porém, pessoal, é importante a gente ressaltar que a gente está falando da Costa do Marfim, mas não com aquela visão que a gente tem só de aldeias, né? Como se fossem índios, mas lá, como eram povos africanos, seria outra denominação. Mas não são. A Costa do Marfim ela não é povoada só por aldeias. É igual aquela visão estereotipada que se tem do brasileiro, que o brasileiro vive na selva amazônica com um macaco pendurado, uma arara um macaco pendurado num ombro, uma arara na outra, e que a gente fica pelado o dia inteiro andando pela rua, né? Então, nós não podemos também estereotipar. Vou falar isso também quando for falar de outra dança, por exemplo, a indiana, que a Índia a gente também tem uma mania de querer estereotipar os locais. Então, elas são originárias ali, essa dança é originária do povo Guro, que são aldeias no centro da África, na região central da África, não, da Costa do Marfim, desculpa, na região central da Costa do Marfim. E eles fazem essa dança com uma característica de usar uma máscara. Essa máscara foi criada ali por volta de 1950. Existem várias histórias para a máscara. Uma delas é que seria a filha de algum deus, mas não tem uma ideia fechada. Tanto é que eu anotei aqui, ó, que a máscara ela existe, mas tem muitas histórias a partir dela. Então, assim, cada aldeia, o pessoal tem uma história diferente para essa máscara, para a criação dessa máscara. Aí uma coisa que eu quero chegar para vocês, eu queria que vocês vissem.
vocês perceberam no vídeo lá que é um homem dançando, né? Então, cada aldeia guru, eles têm um dançarino responsável por fazer aquela dança. E aí eu repito, é um dançarino. Então, para a gente aqui, na nossa cultura, a gente fala, poxa, mas eles são machistas. Na nossa cultura, a gente vai entender como. Porém, a gente também tem que fazer o exercício de alteridade e entender como é que funciona na cultura deles. Eles têm os motivos deles, concordemos ou não. Talvez, com a globalização, a gente consiga convencê-los que não pode ser assim. Porém, como nós estamos tratando das atividades rítmicas e expressivas, e nós não estamos querendo contestar a questão cultural deles, mas na nossa cultura, nós podemos passar para vocês e vocês incorporarem e, inclusive, utilizarem os movimentos dessa dança para aprimorarem atividades rítmicas e expressivas de vocês, conseguir desenvolver melhor a questão do desenvolvimento motor, aquilo que a gente trabalhou lá no início, que não estão dissociados. Então, cada aldeia guru, ela tem um dançarino, que é um homem. Então, Samira, essa resposta da escolha deles, eu não consegui ter. Como que eles são escolhidos? Eu não sei se é pela performance, eu não ouvi nada dizendo que a escolha se referia a algum grau, entendeu, de hierárquico. Eu acredito que não. Talvez seja pela pessoa que consegue desempenhar melhor a função. E aí, essa dança, ela tem uma simbologia que é de expectativa de produtividade, principalmente na questão da agricultura. Então, assim, como eles trabalham bastante com a agricultura, essas danças, elas são realizadas nas celebrações, com o intuito de chamar, né, como é que eu vou falar? De invocar uma maior produtividade, e elas têm, o que eu anotei aqui, deixa eu ver, ela tem um dançarino. Elas são nas celebrações festivas, é isso que eu queria chegar. E em funerais. Então, assim, essa dança ela é realizada tanto em celebrações festivas quanto em funerais. Mas aí eu também faço aquela outra reflexão. Na cultura deles, a morte não é levada da mesma maneira que a gente. Então, o funeral, muitas vezes, ele não é um movimento de tristeza, né? Então, talvez também, para eles, eu não conheço a cultura guru, mas pode ser que seja também uma celebração festiva, entendeu? Considerada positiva, que ele vai encontrar os deuses, e aí eu não sei porque eu não estudei a fundo a cultura guru, porque imagina se eu for estudar a cultura dessas 18 povos aqui que dão origem a essas danças, né? Que essas são só as que eu elenquei, porque é o que eu achei que dava para a gente trabalhar de tempo. Entendeu, Samira? Assim, essa resposta eu não consegui ter para você, de como que ele é escolhido. E pode ser qualquer homem. Então, pode ser qualquer homem dentro da cultura deles. Eu não vi nenhuma restrição, entendeu? Eu não vi nenhuma restrição. E quanto à escolha, aí sou eu, uma percepção minha, acho que seja pela questão da performance, e aí eles vão sendo criados e vai passando de ancestral para ancestral. Acredito eu que seja assim. Não tenho certeza. Beleza? É uma pergunta que talvez eu coloque ali para vocês pesquisarem, né? Aí vocês socializam entre vocês para poder responder, porque das danças, as atividades que eu vou fazer, elas serão, não vai ter um caráter de uma nota de 0 a 10, as da dança, mas tem aquela nota final lá que eu vou juntar, beleza? Então, eu não sei se... talvez eu faça baseado em 2 semanas as tarefas, que aí vocês ficam uma semana sem ter que realizar, para vocês terem também um respiro, beleza? E talvez eu faça de 2 em 2, e aí seja quando eu for encontrar vocês novamente ali, próximo daquilo ali, a entrega da tarefa, beleza? Vocês são anjos lindos, Larissa. Vamos lá. Com relação aos Auli, todo mundo tá tranquilo? Fale agora ou fale depois, mas podem falar. Beleza. Então, vamos passar para a próxima, que é o Kathakali, que é uma dança indiana, né? É uma dança indiana. Ela tem um caráter de ser uma dança teatro, ou seja, ela não necessariamente vai ter
uma coreografia pensada ali só na questão dos movimentos específicos de uma dança. Não, ela tem toda uma encenação. Essa encenação, essa dança teatralizada, tanto é que o nome dela é como se fosse uma dança teatro. Se vocês forem ver, a palavra kata, K-A-T-H-A, ela é história. E o Kali é jogo ou encenação. Então, assim, kata Kali seria uma história encenada, né? Se nós fizermos uma tradução literal. Ela surge em Kerala, que é uma região no sudeste da Índia, tá? Ela é uma dança-teatro, como eu já falei, trabalhada através de representação, e essa representação, ela é feita através de deuses, homens deuses, então, assim, não trabalha na percepção do Deus como é na nossa cultura. Ela trabalha, as pessoas representam ali homens deuses, tá? Homens deuses e demônios. Eu não consegui, ali, na minha observação, identificar, e olha que eu vi vários vídeos de Katakali. Quem seria o Deus, quem seria o demônio ali? Mas eles têm ali a figura representativa dos deuses e dos demônios. Uma coisa que é interessante vocês observarem é a questão da caracterização, né? Vocês viram ali que eles estão bem maquiados, assim, e aquelas maquiagens elas potencializam principalmente as expressões faciais. Como a gente trabalha com uma dança teatralizada, que é nesse caso, vocês podem ver que milimetricamente aquelas maquiagens elas potencializam cada expressão facial que o ator ali encena, né? Na hora da apresentação. Então, aquela maquiagem ela é feita especificamente para isso. Eu li em alguns estudos sobre o Katakali, que eles utilizam máscaras. Porém, eu não consegui encontrar... Muito chato, Fernando. Eu não consegui encontrar em nenhum lugar o... Eu não consegui encontrar em nenhum lugar as máscaras no Katakali. Ah, então tá. Mas sou eu que sou muito chato, Fernanda? Fala aí. Mas eu tenho que falar para vocês, né? Eu quero muito lenta a música, entendeu? Aí a Larissa comentou que achou chato, eu também achei. Sim, é uma característica diferente. É uma característica diferente deles ali. Isso aí que acontece com vocês, ó, de mandar a mensagem num lugar e no outro, acontece comigo também. De vez em quando eu dou umas bolas fora dessa. Pior é quando tu vai falar mal, né, de alguém, aí tu vai e coloca aqui assim, pá. Aí dá ruim. Mas é isso que você acha de mim? Tá, e a gente tem que encenar também. Beleza, galera? Tá, então vamos lá. Aí essa dança, ela originalmente, que aí não é aquela apresentação que eu coloquei para vocês, né? Ali já estava num cenário, como se fosse um teatro, praticamente. Essa dança, ela geralmente ocorre durante a noite toda. Talvez seja por isso, pessoal, que eles façam de maneira lenta, porque dura a noite toda, até o romper da aurora, entendeu? Até amanhã. Então, assim, nessas aldeias, essa encenação, essa dança teatro, ela é realizada a noite toda. Então, talvez por isso eles faziam um pouco mais lento, para poderem dar conta daquilo ali a noite toda. Aquela roupa parece pesada, também achei. Também achei bastante pesada. E aí eu fico pensando, na Índia, tem épocas de extremo frio, tem épocas de extremo calor. E aí eu fiquei pensando, quando será que eles fazem essas danças? Será que não tem uma data especial? Eu não consegui achar período do ano onde eles fazem, para eu poder ter noção de, inclusive, sensação térmica. Tá? Ficou cansado só de ver, Samir? Beleza. A composição musical. Ali, no vídeo, eu acho que não tinha exatamente como a questão original da tradição, que são dois cantores e dois músicos que ficam nos tambores. Eu acho que vocês conseguem ver que tem o som do tambor também, né? A parte original, ela tem o som dos tambores, mais dois cantores fazendo toda a musicalização ali dessa dança teatro. Dúvidas e mais impressões positivas do Katakali ou negativas? Não, né? Podemos passar?
Beleza. Então, a outra dança, que é uma dança com origem ucraniana, galera, ela é eu vou falar Opak, ou Hopak, tá? Que seria o H-O-P-A-K, tá? Opak. Ela é uma dança tradicional na Ucrânia, é uma dança popular na Ucrânia. Ela tem origem no verbo ropat, tá? Que é da língua deles, e ela significa saltar. O verbo opat significa saltar. E aí vocês podem ver que essa dança... Ah, esqueci de falar, o katakali, na sua origem, também era realizado sempre por homens, tá? Então, mais uma vez, na nossa cultura, a gente vai... Sim, até 9h30, no máximo, a gente vai acabar, Camila, tá? A gente já está acabando, a gente está indo para a última. Tranquilo? Beleza. A minha ideia era essa mesmo, é utilizar pelo menos, no máximo aqui 1 hora hoje, tá? E depois fiquem atentos que eu vou... Talvez essa semana eu grave alguma coisa para vocês, assim, que a gente não... Sei lá, eu vou ver, vai ser uma experiência que eu estou fazendo. Aí na outra semana a gente se encontra, porque eu quero ter o contato com vocês, eu não quero perdê-lo. E aí essa dança ucraniana, ela é uma dança popular, né? Como eu já falei, o opat é o verbo que dá origem ali ao opak, que o verbo opat significa saltar, e vocês podem ver que tem vários saltos. Essa dança, pessoal, ela é geralmente, na sua origem, vocês vão ver que no nosso vídeo não, a gente já tem as mulheres ali inseridas, mas ela também é uma dança voltada para os homens. E quais são as características? São as características de saltos e acrobacias. Lembra o balé clássico, né, Fernanda? Mas a origem não é voltada para a questão do balé. Esses movimentos de saltos e acrobacias, e principalmente a questão de terem os homens praticando-as, é porque eles pegam emprestados os movimentos de guerra dos povos cossacos, que é um povo ali da região da Ucrânia. Aí outra turma falou para mim, poxa, mas eles eram os mercenários. Dependendo da forma como você vai olhar historicamente, eles poderiam ser nômades, ou ciganos, ou mercenários. Eles têm todas essas 3 denominações que as pessoas alcunham aos cossacos, alcunham, dão nome, tá? Então, parece movimentos básicos ali, bem precisos do balé clássico, a Fernanda colocou, mas a origem é através desses saltos e acrobacias, e vocês podem ver que muitas vezes esses saltos e acrobacias vêm acompanhados de movimentos semelhantes a de chute. Então, esses movimentos eles são emprestados dos movimentos de batalha, de guerra, e geralmente eles eram apresentados pelos homens. Mas, na nossa apresentação, a gente já pode ver que há uma evolução, inclusive social, né? Onde essas mulheres aparecem apresentando também a dança, e aí teve uma fala legal da outra turma, que foi o seguinte, elas perceberam que as mulheres, elas tinham movimentos bem mais contidos. Parece que o movimento das mulheres em vários momentos da dança, ele é mais um movimento contemplativo. Aí eu coloco para vocês, vamos estimular a galera aqui a dançar roupap também e colocar as mulheres para fazer os movimentos, entendeu? Porque vai haver essa evolução, eu não sei em quanto tempo, mas originalmente, de maneira clássica, o opak ela era praticado e era encenado só por homens. Então, mais uma vez, de 3 danças, de 4 danças que nós estamos trabalhando hoje, 3 delas, originalmente, tinham um caráter masculino. Então, assim, é importante a gente atentar para isso, para que a gente não incorra no mesmo erro na nossa sociedade. Aí eu não digo nem com relação só à dança, né? Para que a gente não exclua ninguém dos nossos processos. Então, é importante que a sociedade ela atravessa esses movimentos todos que a gente tem, desde o movimento esportivo, desde o movimento das danças, que são as atividades rítmicas e expressivas. Os conhecimentos sobre o próprio corpo, muitas vezes, eles são culturalmente abordados de maneira machista. Então, por exemplo, só na educação física aqui eu estou dando um apanhado de como esses conhecimentos eles estão atravessados pelo nosso modelo de sociedade. Tá? Então é importante que a gente veja isso. E aí, eu coloquei já para vocês a questão da batalha, dos povos cossacos,
E aí tem a característica dos saltos plásticos, que eu anotei, né, tudo aqui, né, galera, que eu não conhecia essa dança também, então eu tive que estudar para... E aí eu descobri uma coisa, e aí eu vou fazer uma associação, assim como nós fizemos associação lá com o hip hop, o funk e a música eletrônica, eu vou fazer aqui a associação do Roupac com a capoeira. Aí vocês vão olhar, tá, professor, mas que maluquice é essa? A capoeira de origem africana, povos cossacos, lá no leste europeu, e você está falando que tem uma associação? Aí sim, aí eu vou pegar, eu vou falar para vocês o seguinte, o Roupac, ele está dando origem a uma luta também chamada OPAC, que ela pega emprestados movimentos da dança, que, ou seja, está virando uma arte marcial na Ucrânia, com o nome de OPAC, com movimentos semelhantes ao movimento da dança. E aí vocês vão... A capoeira, ela pode ser o quê? A capoeira, ela pode ser uma luta, um jogo e uma dança. O Roupac, ele era uma batalha, né? Os povos em guerra, que emprestaram os seus movimentos para a dança, e a dança hoje empresta os movimentos à criação de uma nova arte marcial. Então, assim, é legal a gente ver essas nuances, e a gente vai ver que a capoeira, ela é originária, né? E a gente não tem exatamente a noção que se ela foi construída lá na África mesmo, que nós não temos essa certeza, que há relatos de que ela foi desenvolvida pelos escravos aqui já no Brasil como forma de defesa, né? E aí eles fingiam que era uma dança para poderem ludibriar e poderem, inclusive, criar e treinarem, né? Criarem a sua forma de defesa, que era a sua luta, mas eles encenavam com a dança para poder mascarar e que os senhores não pudessem perceber isso. Nesse caso aqui da Ucrânia, não. Eles pegaram já os movimentos da batalha. Porém, a gente pode fazer uma associação. E a capoeira lá de trás, né? E a gente vê que os ucranianos aqui estão montando talvez uma luta a partir de agora. Estão começando a fazer essa associação a partir de agora, de criar uma arte marcial que tenha uma variação com os movimentos artísticos ali, que seriam os movimentos da dança, os movimentos rítmicos e expressivos ali da dança que eles trazem para a própria arte marcial. Então, eu acho que é legal a gente fazer esse contraponto, a gente vê que uma cultura, teoricamente, não teria conversa com a outra, que eles desenvolvem mais ou menos os mesmos mecanismos, né? Então, é interessante a gente ver isso. E aí, vocês podem ver lá que os movimentos são saltos o tempo inteiro, saltos, acrobacias, e aí, talvez, o Fernando, baseado na cultura corporal de movimentos daquela região, por exemplo, os russos, o leste europeu, aquela região toda ali, ela é bastante cercada pela questão do balé. Então, talvez a cultura corporal deles faça com que aqueles movimentos que eles eram realizados na dança e na própria atividade ali de batalha fossem movimentos culturalmente produzidos pelas pessoas daquela região e são movimentos semelhantes, provavelmente, ao do balé clássico ali que você colocou para a gente. Porque aquela região, vocês sabem, a região da Ucrânia, ali, inclusive, eles têm guerra até hoje com a Rússia por conta de um território ali, que é o território da Crimeia, e eles têm divergências até hoje. De vez em quando aparece alguma notícia relacionada a ataques de um lugar ao outro, ou imposição da Rússia em avançar determinado território ali naquela região. Então, esses povos eles ainda estão em guerra, mas eles são derivados de um mesmo povo. Por exemplo, existem cossacos russos, existem cossacos ucranianos. Então, esse povo cossaco que dá origem a essa dança. Galera, tá tranquilo assim para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Tipo, tem sugestões de como a gente possa passar essas coisas para vocês? Ou, assim, tá muito chato, tá muito enfadonho? Assim, é que eu preciso ter isso. Quando eu olho para vocês lá, eu consigo ter essa percepção, eu consigo perguntar cara a cara. Aqui eu não vejo vocês, né? Só vocês me veem. E aí eu queria ver como é que vocês estão aí tomando café, descabelados, amassados, igual a mim, né? Mas... se tu conseguir demonstrar a dança, seria bom, né? Aí vai ser difícil. A minha ideia, Felipe,
quando eu fiz o planejamento lá no início do semestre, era que quando nós passássemos aqui essas danças, a gente em algum momento pudesse fazer representações ali com vocês. Essa era a minha ideia. Mas, infelizmente, agora eu estou tendo que passar os vídeos, né? Porque eu ia passar vídeos para vocês, mostrando, né? Que não adianta eu falar só, para ficar no imaginário, vocês têm que ver como é que aquilo acontece. Mas, infelizmente, eu não consegui, por conta do nosso período pandêmico. Já estou impossível. Então, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida. Se travei. Andou? E aí, galera, eu queria ver com vocês como é que tá, se vocês estão conseguindo assimilar, se a metodologia empregada está contento, se vocês têm sugestões, tá? Vocês podem mandar para mim ali no nosso WhatsApp, tá? Vocês podem trazer aqui para mim, porque eu não tenho problema, galera, com as nossas críticas, sejam elas construtivas ou destrutivas. Destrutivas não, mas críticas para a gente poder repensar, tá? Porque, assim, eu fico o tempo inteiro pensando, como que eu posso fazer? Aquele trabalho ali da Covid ali com vocês, eu fiquei pensando, tá, como é que eles vão se juntar coletivamente? Como é que eu posso fazer? Eles estão separados. Aí como é que de repente, eles vão formar grupos? Tá, vai ser por afinidade? Não vai ser? Nesse momento, eu vou ficar exigindo alguma coisa com relação a, vou dividir os grupos da minha maneira? Não. Então, assim, eu estou tentando ser flexível, estou tentando mudar as coisas, estou tentando fazer videoaulas, estou tentando passar coisas escritas para vocês, vídeos que eu consigo achar na internet, vídeos produzidos pela gente. Só não tem como eu demonstrar a dança, Filipão, porque aí vai ser uma tragédia e vai ser uma afronta às próprias danças populares. Beleza? Eu queria que vocês, de repente, me dessem esse feedback. Quero mandar aqui um grande beijo, um grande abraço para vocês, tá? Que a gente vai estar encerrando agora. Sei que o pessoal da Química, eu acho que tem prova, aula, não sei se com o Márcio, com o Yuri, com quem seja, tá? Com quem seja também, mande um abraço lá para eles, tá? Diga que eu estou com saudade deles também. E porque nós também às vezes nós nem nos falamos, a gente está em reunião, a gente fala para o grupo, mas nem acaba mais trocando ideia. Tá? Então, um abraço, boa prova para quem tem prova. Fiquem com Deus, para quem acredita, para quem não acredita, fiquem bem também. Eu estou com muita saudade de vocês. Beleza, galera? Um grande abraço, fiquem com Deus. Sintam-se abraçados aí. E se tiverem alguma reclamação ou crítica construtiva ali, ou sugestões, deem, que se eu puder atendê-las, eu vou atender. Beleza? Também estou com saudades. Um beijo, um abraço. Vou pedir para que vocês ao se despedirem, quem quiser se despedir, quem não quiser vai saindo para eu poder fechar e depois gravar aqui a nossa reunião para poder expor no YouTube, né? E no nosso cigarro, que fiquem registrados. Beijão. Valeu, galera. Valeu!